Olá! Mais uma vez estamos aqui com um tópico da língua portuguesa, gramática, né? E dessa vez, pessoal, é um assunto que eu entendo que é bem simples, mas que pode apresentar algumas dificuldades nos exercícios. Então vamos lá para falar de numerais, né? Você tem os numerais cardinais, ou seja, os números cardinais que indicam contagem, medida, né? 1, 2, 1500, 100 e assim por diante. E, como o próprio nome diz, os ordinais, que indicam a ordem, a sequência de uma série dada, né? Primeiro, segundo, centésimo, quinhentésimo e assim por diante. Pessoal, eu acho que a parte mais difícil dos numerais é realmente essa parte dos números ordinais. Tá? Por quê? Porque no português eles são extremamente complexos. Eu coloquei aqui uma listinha, porque do 1 até o 20 é mais tranquilo, né? Mas quando você entra já a partir da segunda dezena, você tem então vigésimo, 21º, 22º. O que acontece aqui que dá para a gente perceber? Deixa eu ativar aqui a minha caneta. Ah, já está ativada. As duas partes do número, elas vão migrar, por assim dizer, né? Vão se converter para o formato ordinal. Isso é muito interessante de você observar, 22º, 23º e assim por diante. E conforme você passa da dezena para a centena, é a mesma coisa. Aqui você tem uma lista completa, né? Dá um pause aí no vídeo, tira um print aí da tela, né? E guarda isso porque é bem importante, tá? Quando você entra na centena, você também vai ter a mesma situação. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o do centésimo, né? Vamos supor que sei lá, a gente tem um número aqui 221 e queremos colocar esse número no formato ordinal. O que eu vou fazer então? Eu vou falar do centésimo, 21º. Então todos os números vão ser convertidos do cardinal para o ordinal. Ok? Você tem aqui a listinha completa, tá? Como eu falei, dá um pause, tira um print aí e você vai ficar com uma lista bastante boa para não errar. Também temos os números fracionários, né? Indicam parte de um inteiro, a divisão dos seres, meio, terço, 1/4, 1/18, né? E assim por diante. Multiplicativos expressam a ideia de multiplicação dos seres, né? O dobro, o triplo, quíntuplo, né? Os numerais, pessoal, eles variam em gênero e número, segundo, segunda. Terceiros, né? Os terceiros, sei lá, alguma coisa que você imaginar, ok? É muito importante isso daí, você saber que varia de acordo com o gênero e com o número também. Vamos fazer uns exercícios aí para você mais ou menos poder perceber como que aparecem, né? Aqui pulou para outra página, para ficar mais fácil aqui a gente não ter que ficar pulando página, vou jogar para baixo. Isso. Muito bem. Você tem aqui uma pizza, né? E aqui os dizeres. Vou aumentar um pouquinho. Os dizeres aqui. 1 a cada 7 pessoas no mundo passa fome. Olha que tragédia humana, né? Essa realidade pode mudar, colabore. O que o exercício quer? As palavras 7, fome e colabore, em destaque no cartaz, podem ser classificadas correta e respectivamente nas classes gramaticais. Muito bem, os numerais, pessoal, eles giram em torno do substantivo. Isso é muito importante, esqueci de falar. Então, eles sempre caracterizam o substantivo, sendo que, por vezes, eles podem até ser o substantivo, tá bom? Mas vamos lá, então. Aqui eu tenho as palavras 7, fome e colabore. De cara, né, pessoal? 7 é um numeral. Tá? Então já riscamos do mapa esses dois aqui. Né? Fome, pessoal, é um substantivo. A fome é uma coisa. Né? Então, já de cara, nós temos esse aqui, sendo que colabore é um verbo. Né? Alternativa E. Muito bem. Temos aí o outro exercício. Deixa eu pular aqui também. Ok. Assinale a opção em que há erro na indicação por extenso do numeral ordinal. Lembra que eu falei? Os exercícios gostam de explorar essa parte dos ordinais. Né?
Qual, então, está errado? Em que há erro, hein, pessoal? Não é para colocar que está certa, não. Esse aqui, ó, septingentésimo, de novo, septingentésimo, né? É a posição, ou sei lá, alguma coisa de ordem 700, está certa, ok? Tricentésimo, certa também. Septuagésimo, certo. Octagésimo, errado. Mas, Eric, você tá maluco a minha vida inteira. Eu ouvi o pessoal falar octagésimo. Ouviu a vida inteira errado. Porque o certo é octogésimo. Ok? Muito cuidado com esse daí. E nongentésimo é a 900, né? É o número ordinal, que na verdade é o equivalente ao 900 no cardinal. Também está certo. Ok? E vamos aí para um exercício. Olha o tamanho desse texto, pessoal. Texto para a próxima questão. Lembra o que eu já falei em aulas passadas. Toda vez que você pegar um texto muito grande, vá direto ao que interessa a pergunta e verifique se há possibilidade de você não ter que ler toda a pergunta para resolver, o que é muito, muito, muito comum. Aqui eu vou acertar a princípio, está faltando o acentinho átono aqui, agora está certo. Muito bem. Então, olha o que o exercício fala. Observe essa atitude, de certo modo, religiosa de um homem engajado no trabalho. Pedro comprou um jornal. Maria mora no apartamento 1. Quantos namorados você tem? Vamos ver se a gente precisa ler o texto ou não. A palavra nas frases acima é, no plano morfológico, da forma das palavras, respectivamente. Pessoal, não precisamos ler o texto. Tá bom? Nós precisamos identificar aqui a função de cada aqui desses numerais em cada frase. Tá bom? Então, esquece. Não precisa gastar o seu tempo lendo. Isso te economiza muito tempo numa prova. Vamos lá, então. Essa atitude, de certo modo religiosa, de um homem engajado no trabalho. Pessoal, nós temos o número 1, que pode ser o numeral, né? Ou nós temos o artigo indefinido. Lembra da aula passada? Artigo indefinido, 1. Bom, como o próprio nome diz, o artigo indefinido, pessoal, ele traz o sentido de indefinição. Indefinição. Já o numeral 1 é totalmente o contrário. É precisão. Você está efetivamente sendo específico na quantidade, ok? Essa frase aqui, ó, essa atitude de certo modo religiosa de um homem engajado no trabalho, esse não é um homem no sentido de quantidade, mas é de qualquer homem. Pode ser qualquer não está especificando. Então, eu vou colocar aqui, para facilitar para a gente, um A de artigo, para a gente saber, tá? Artigo indefinido. Pedro comprou um jornal também, pessoal. Como não sabemos que jornal não está sendo específico, não há um contexto, então temos aqui uma indefinição. É um artigo indefinido também. Maria mora no apartamento 1. Agora já é diferente. Aqui é um numeral, está especificando o número do apartamento, né? Quantos namorados você tem? Poxa, que pergunta, né? 1. É a quantidade precisa, exata de namorados. Então eu tenho a, ou seja, artigo indefinido e numeral e numeral. Qual é a alternativa correta? Artigo indefinido em 1, numeral, não. Artigo indefinido em 1 e 2 e numeral em 3 e 4. Exatamente. É esse aqui. Tá bom? Espero que você tenha entendido. É um assunto fácil, como eu falei, mas tem lá a sua, digamos assim, a sua especificidade, né? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se curtiu, dá uma curtida aí para ajudar a gente. Espalhe aí para os seus amigos, né? Para os seus colegas, familiares, né? E te vejo no nosso próximo vídeo de língua portuguesa. Até lá!